Bem-vindo a este momento de recolhimento, verdade e direção espiritual. Há fases da vida em que tudo parece travar de uma só vez. Caminhos que antes pareciam possíveis começam a se fechar. Oportunidades desaparecem sem explicação. Portas que você esperava ver abertas se tornam barreiras que machucam, frustram e confundem. É nesses momentos que o coração pergunta em silêncio: e agora, Senhor? O que eu faço quando nada mais se move? Talvez você esteja vivendo exatamente essa etapa. Talvez esteja tentando entender por que tudo ao seu redor parece estar parado, enquanto dentro de você existe uma urgência por respostas. Talvez esteja cansado de bater em portas que não se abrem, cansado de tentar compreender situações que não fazem sentido, cansado de buscar direção e encontrar silêncio. Mas é justamente aqui que a ação de Jesus se torna mais profunda. Porque quando todas as portas se fecham, isso não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele decidiu conduzir você de um modo completamente novo. O fechamento das portas não é um sinal de abandono, mas um sinal de proteção. Ele não está impedindo você de avançar. Ele está impedindo você de entrar em lugares que não fazem parte da sua missão. Ele não está tirando oportunidades. Ele está livrando você de caminhos que destruiriam sua paz, sua fé ou sua identidade. O que parece bloqueio, muitas vezes, é intervenção divina. Neste vídeo, você será conduzido a entender que Jesus revela a direção certa, não quando tudo está claro, mas quando sua alma finalmente se cala o suficiente para ouvir. Ele fala no silêncio, guia no escuro, ilumina no momento exato em que você não tem mais força para caminhar sozinho. E é exatamente nisso que reside a beleza do Evangelho. Não é você quem encontra o caminho. É Jesus quem encontra você, mesmo quando você acha que está perdido. Ele não precisa de portas abertas para agir. Ele é a porta. Ele não precisa de sinais visíveis. Ele é o sinal. Ele não precisa que você saiba para onde vai. Ele apenas precisa que você confie. Enquanto você escuta esta mensagem, permita que seu coração se acalme. A direção que você procura não será revelada pela ansiedade. Será revelada pela presença de Jesus. Este é o início de um encontro profundo, onde o Senhor tocará sua confusão, reorganizará seu interior e mostrará que, quando tudo parece fechado, o céu já está preparando a única porta que realmente importa. Aquela que conduz exatamente ao propósito que Ele sonhou para você. O ponto em que a vida trava e a alma pergunta: e agora, Senhor? Há um momento na jornada humana em que tudo parece parar ao mesmo tempo. Não é apenas uma porta que se fecha, mas várias. Não é apenas um caminho que fica escuro, mas todos aqueles que pareciam possíveis de repente se transformam em interrupções inesperadas. O coração fica inquieto, a mente tenta buscar explicações e a alma começa a sentir que chegou a um beco sem saída. É nesse ponto que a pergunta nasce com força dentro de você: e agora, Senhor? Essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de profundidade. Significa que você percebeu que suas próprias estratégias não são suficientes e que você precisa de algo maior do que seu próprio entendimento. Ao longo das Escrituras, vemos que os momentos em que a vida trava não significam abandono de Deus, mas um convite à transformação. Antes de Abraão entender o plano divino, todas as alternativas humanas tinham se encerrado. Antes de Moisés descobrir sua missão, o caminho estava completamente bloqueado. Antes dos discípulos experimentarem a ressurreição, tudo parecia perdido. O padrão espiritual é claro. Quando o cenário fecha, Deus está prestes a abrir algo maior, mas num lugar que você ainda não está olhando.
O perigo, porém, é interpretar o fechamento como fracasso. A alma cansada tenta concluir que Deus não quer mais falar, que ele não tem direção, que ele se afastou. Mas essa conclusão nasce do cansaço, não da verdade. A verdade é que Jesus se move com maior profundidade exatamente nesses instantes. Quando sua vida trava, Ele está preparando você para um tipo de direção que exige silêncio, maturidade e sensibilidade espiritual. Ele está retirando caminhos que você escolheria por impulso, para conduzir você ao único caminho que realmente sustenta seu propósito. A pergunta, "E agora, Senhor?", é o início da abertura interior. Ela marca o momento em que seu coração para de insistir no próprio controle e se desloca da ansiedade para a disponibilidade. É aqui que a direção divina começa a se aproximar. Jesus não revela seu caminho enquanto seu coração está correndo. Ele revela quando você admite que precisa ser guiado. Porque a direção de Deus não é dada aos que sabem para onde ir, mas aos que aceitam seguir. Se todas as portas fecharam, não significa que o propósito acabou. Significa que está sendo redirecionado. E o primeiro passo desse redirecionamento acontece agora dentro de você, no instante em que você se permite fazer a pergunta que abre as portas do céu: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? A partir daqui, o coração começa a ouvir. O mistério espiritual por trás do fechamento das portas. Deus protege caminhos que você não vê. Existem momentos em que Deus fecha portas com uma firmeza que você não consegue ignorar. Nada avança, nada responde, nada se movimenta. E muitas vezes, a primeira reação humana é interpretar esse bloqueio como rejeição, castigo ou abandono. Porém, à luz da fé e da revelação, o fechamento de portas é uma das formas mais profundas e precisas de proteção divina. Jesus não fecha o que você precisa. Ele fecha o que você não percebe, que destruiria sua paz, sua identidade ou o futuro que Ele está preparando. Há caminhos que parecem promissores, mas não são seguros. Há oportunidades que parecem perfeitas, mas carregam sementes de dor. Há portas que brilham por fora, mas escondem prisões por dentro. Como você não vê o que está por trás dessas portas, você tenta avançar. Mas Jesus vê. Ele vê o que você ainda não vê. Ele enxerga o que está adiante, o que você não alcança, o que está oculto nos detalhes. E é por isso que Ele fecha. Não para frustrar, mas para proteger. Não para punir, mas para guardar. Não para tirar algo de você, mas para impedir que algo tire você de si mesmo. O fechamento de portas é uma linguagem espiritual. No livro do Apocalipse, Jesus é revelado como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso significa que cada porta fechada tem um propósito específico na ação divina. Não existe porta fechada ao acaso. Não existe erro do destino. Existe a mão de Deus impedindo você de entrar em lugares que não pertencem ao seu propósito. E quanto mais sensível você se torna à voz do Senhor, mais compreenderá que a proteção de Deus pode vir disfarçada de frustração. Os discípulos viveram isso repetidas vezes. Antes de Jesus realizar um milagre, Ele interrompia caminhos, dispersava multidões, fechava acessos, conduzia para o deserto. Quando tudo parecia parado, era justamente o momento em que o sobrenatural estava prestes a acontecer. Em tantos relatos como em João capítulo 11 e Marcos capítulo 6, a intervenção divina começa com uma interrupção humana. O que parece atraso é, muitas vezes, desvio providencial. O que parece bloqueio é, muitas vezes, livramento. Essa compreensão muda completamente o significado das portas fechadas. Elas deixam de ser obstáculos e se tornam sinais.
Elas deixam de ser motivo de desespero e se tornam pontos de escuta. Cada porta fechada é, na verdade, Deus dizendo: por aqui não, este não é o caminho, espere, eu tenho algo melhor. Quando você aceita essa verdade, sua alma deixa de lutar contra portas trancadas e começa a buscar a porta certa, aquela que Jesus abrirá no tempo perfeito. Oração guiada profunda. Jesus, ilumina meu caminho e revela a tua direção quando eu não vejo saída. Agora permita que seu coração entre num espaço de silêncio e entrega. Respire de forma lenta e profunda, como quem dá permissão para que o próprio Jesus toque cada camada de confusão, medo e incerteza dentro de você. Esta é uma oração de íntima aproximação, um encontro real com aquele que caminha ao seu lado, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Abra seu interior com sinceridade, porque o Senhor escuta o que você ainda não consegue colocar em palavras. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Carrego perguntas, inseguranças e caminhos que parecem ter chegado ao fim. Trago em minhas mãos portas que tentei abrir pela força e que permaneceram fechadas. Confesso que muitas vezes não entendo teus movimentos, mas mesmo assim me coloco diante da tua presença com um coração disposto a ouvir. Eu te entrego a minha razão, o meu medo, a minha pressa, a minha necessidade de controlar o que não compreendo. Jesus, eu te peço que ilumines o meu caminho, que a tua luz penetre nos lugares da minha alma, onde a confusão criou sombras. Acalma os meus pensamentos, silencia as vozes interiores que me acusam, que me apressam, que me pressionam. Permite que a tua voz seja mais forte do que todas as outras. Eu me abro ao teu cuidado, à tua sabedoria e ao teu amor que nunca falha. Eu te entrego cada porta fechada. Eu te entrego os nãos que não entendi. Eu te entrego os bloqueios que me feriram. Eu te entrego as promessas que pareciam prontas, mas foram interrompidas. Se essas portas se fecharam por tua mão, então eu aceito que elas não são para mim. Se elas se fecharam por proteção, eu te agradeço por não permitir que eu entrasse em caminhos que roubaram minha paz. Ensina-me a confiar não no que vejo, mas no que tu sabes. Jesus, revela a tua direção. Mostra-me o passo que eu devo dar. Mostra-me o caminho que conduz ao propósito que tu preparaste. Ilumina a porta certa, aquela que ninguém pode fechar. Guia meus passos para longe de atalhos perigosos e aproxima meu coração do que é eterno, verdadeiro e seguro. Eu não quero seguir meus impulsos. Eu quero seguir a tua voz. Fala comigo, Senhor, e que minha alma reconheça a tua direção. Eu descanso em ti, caminho com a tua presença. E confio que mesmo quando eu não vejo saída, tu já estás preparando o caminho pelo qual devo andar. Amém. Quando Deus se cala para ensinar você a distinguir a sua voz de todas as outras. Há momentos da vida espiritual que se parecem com uma noite longa. Não é apenas ausência de respostas, mas ausência de movimento, ausência de sensação, ausência de direção. É o que muitos chamam de silêncio de Deus. Porém, esse silêncio não é vazio, não é indiferença e nunca é abandono. O silêncio divino é um método pedagógico. É uma forma profunda, misteriosa e intencional de Deus ensinar você a distinguir aquilo que vem dele daquilo que vem da ansiedade, do medo, da lógica humana ou das vozes do mundo. O silêncio é um templo, e é nele que o coração aprende a ouvir. Quando todas as portas se fecham e Deus parece calado, o primeiro impulso da alma é desesperar-se. A mente tenta preencher o silêncio com ruído. Ela imagina cenários ruins, interpreta negativamente o que não entende,
cria conclusões que Deus nunca afirmou. O inimigo espiritual sabe disso e tenta ocupar o espaço do silêncio com sugestões de derrota. Mas Jesus usa esse mesmo silêncio como sala de aula espiritual. Ele remove os sons externos para que você perceba aquilo que estava escondido dentro de você. Porque antes de mostrar um novo caminho, ele precisa corrigir a forma como você ouve. A Sagrada Escritura mostra que o silêncio de Deus sempre precede revelações importantes. Em 1 Samuel capítulo 3, o jovem Samuel só aprendeu a reconhecer a voz do Senhor porque o ambiente estava silencioso e o coração atento. Se houvesse barulho, ele não teria discernido a diferença entre a voz de Deus e a voz humana. Em 1 Reis capítulo 19, o Senhor ensina a Elias que ele não se manifesta no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. O silêncio treinou Elias para perceber uma presença que não se impõe, mas que se revela com ternura. O silêncio não era distância, era refinamento. O silêncio também foi pedagógico para os discípulos. Em João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, Jesus se retira sozinho para o monte. Ele não explica, não justifica, não dá detalhes. Ele se cala. Aqueles que permaneceram confiantes no silêncio, dias depois viram milagres maiores. Aqueles que não souberam lidar com a ausência aparente se dispersaram. O silêncio é um divisor. Ele revela quem continua buscando Jesus pelo que ele é, e não apenas pelas respostas que ele dá. Muitos cristãos interpretam o silêncio como falta de direção, quando na verdade é o contrário. Deus se cala não para confundir você, mas para filtrar seu coração. Quando ele não fala imediatamente, ele revela quais são as motivações que ainda precisam ser purificadas. No silêncio, você descobre se está buscando a vontade de Deus ou apenas soluções rápidas. No silêncio, você percebe se seu coração está inquieto porque Deus não abriu uma porta ou porque você está preso à ansiedade. No silêncio, a alma é revelada e, sendo revelada, é curada. Esse processo é doloroso porque exige entrega profunda. No silêncio, você não tem respostas imediatas para se apoiar. Não tem garantias visíveis, não tem confirmações rápidas, mas é exatamente essa falta de confirmações que faz você interiorizar sua fé. A fé deixa de ser intelectual e se torna existencial. Deixa de ser teoria e se torna confiança. Deixa de ser expectativa e se torna abandono. É aqui que Jesus começa a ensinar você a ouvir não apenas com a mente, mas com o coração. Em João capítulo 10, Jesus declara que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Essa frase não descreve um milagre instantâneo, mas um processo. Aprender a reconhecer a voz do Senhor leva tempo, prática, silêncio e sensibilidade. Para distinguir a voz de Jesus, é necessário ouvir menos o ruído do mundo. É preciso que algumas portas se fechem e alguns sons se calem. É preciso que a alma pare de correr e comece a repousar. É preciso que você experimente momentos em que tudo parece estagnado, porque é nesses momentos que Jesus educa seus ouvidos espirituais. No silêncio, Deus afasta distrações. Ele revela a você as vozes que não são suas. Talvez você perceba pela primeira vez que vinha sendo guiado pelo medo, ou que suas decisões vinham sendo movidas pela urgência e não pela paz. Ou que seu coração estava ouvindo mais o eco de feridas antigas do que a voz da graça. O silêncio é uma cirurgia espiritual. Ele abre espaço para que o Espírito Santo reorganize o interior, retire ilusões, cure distorções e fortaleça aquilo que estava frágil. E então, no tempo perfeito, quase sempre de forma suave, a direção aparece. Não como um grito, mas como uma impressão profunda. Não como um mapa completo,
mas como um passo claro. Deus raramente mostra tudo de uma vez porque Ele não quer que você dependa da visão. Ele quer que você dependa dele. A direção divina não nasce no barulho. Ela nasce na quietude. Ela não se impõe pela força. Ela se manifesta pela paz. E a paz é sempre o selo da vontade de Deus. Quando é dele, a alma descansa, mesmo quando o caminho é desconhecido. Por isso, quando Deus se cala, não interprete como ausência, interprete como convite. Um convite para ouvir melhor, para perceber nuances espirituais, para distinguir vozes, para silenciar impulsos, para amadurecer. O silêncio é o laboratório da fé. É onde os olhos interiores se abrem, onde o coração aprende a ver e onde a alma descobre que Jesus está mais perto do que nunca, mesmo quando ele parece distante. O silêncio não é o fim. É o lugar onde a direção de Deus começa a nascer. O caminho escondido. A direção de Jesus, que só aparece quando você dá o primeiro passo na fé. Há uma dinâmica espiritual que atravessa toda a história da salvação e que muitas vezes passa despercebida por quem espera que Deus revele tudo antes de começar a caminhar. A verdade é que a direção divina raramente aparece inteira. Jesus não entrega mapas completos, ele entrega passos. Ele não mostra o caminho todo, ele mostra o próximo movimento. Ele não ilumina a estrada inteira, mas acende a luz suficiente para que você avance um pouco mais. É justamente por isso que tantos se sentem perdidos, porque esperam ver o destino final antes de confiar no início. Mas o caminho escondido é revelado apenas para aqueles que têm coragem de dar o primeiro passo na fé. A lógica de Deus sempre foi assim. Quando chamou Abraão em Gênesis, o Senhor apenas disse: "Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei." Ele não disse qual era o lugar. Ele não descreveu o trajeto. Ele apenas pediu movimento. Abraão conheceu a direção enquanto caminhava. O chamado não veio com detalhes, veio com promessa. E a promessa só se tornou concreta quando Abraão decidiu avançar, mesmo sem entender completamente. A direção de Deus fica invisível até que a fé se mova. O mesmo aconteceu com Pedro em um dos episódios mais reveladores dos evangelhos. Em Mateus capítulo 14, quando Jesus o chama para caminhar sobre as águas, Pedro não recebe segurança prévia. Ele não vê um chão firme surgindo sob seus pés. Ele não recebe garantias visíveis. Ele apenas ouve a voz do Senhor dizendo: "Vem." E é essa única palavra que sustenta seus passos. Se Pedro tivesse esperado segurança antes de se mover, nunca teria experimentado o impossível. A direção apareceu enquanto ele caminhava, não antes. Esse padrão também está presente na vida dos magos vindos do Oriente. Eles viram uma estrela, mas a estrela não lhes deu todas as informações. Ela apenas mostrava um percurso de cada vez. Quando eles avançavam, ela se movia. Quando paravam, ela parava. A direção divina funcionava em sincronia com o movimento humano. A estrela conduzia, mas o passo era deles. O plano estava no céu, mas a caminhada era na terra. Assim funciona com todos que decidem seguir Jesus. A revelação se manifesta passo a passo. Por isso, quando você se sente diante de muitas portas fechadas, não significa que não existe caminho. Significa que o caminho está escondido. E caminhos escondidos não se discernem pela ansiedade, mas pela obediência. Quando a vida trava em todas as direções visíveis, é sinal de que Deus quer que você olhe para onde ainda não olhou. Caminhos escondidos exigem sensibilidade, silêncio interior e abandono. Exigem um coração disposto a caminhar, mesmo quando não há garantias externas. Exigem confiança na voz que diz:
Eu estou contigo. O caminho escondido normalmente não parece a opção mais lógica. Ele não é o mais rápido, não é o mais evidente, não é o mais confortável. Ele pode até parecer menor, mais discreto ou até estranho à primeira vista. Mas é justamente aí que Deus surpreende. Ele se esconde nos detalhes simples, nos movimentos discretos, nas pequenas intuições que surgem quando você está em oração. Ele se revela naquilo que parecia comum, mas que de repente se torna porta de transformação. Muitas pessoas esperam por grandes sinais, grandes confirmações, grandes revelações. Mas os grandes movimentos de Deus começam com pequenos passos humanos. O Senhor transforma o ordinário em extraordinário, o simples em profundo, o pequeno em decisivo. Foi assim quando Jesus escolheu pescadores comuns para se tornarem apóstolos. Foi assim quando multiplicou 5 pães e 2 peixes. Foi assim quando transformou água em vinho. A direção divina nasce da combinação entre o pouco que você faz e o muito que Deus é. O caminho escondido também tem outro propósito: proteger você. Quando Deus não mostra tudo, Ele está preservando seu coração da ansiedade. Ele está impedindo você de se sobrecarregar com informações que você ainda não está pronto para receber. Ele está garantindo que você não se assuste com a grandeza do que Ele tem para você. Deus revela o que você precisa saber, não o que você gostaria de saber. E isso é misericórdia, não limitação. Caminhar pela fé também significa abandonar a necessidade de controle. Enquanto você tentar ter certeza absoluta antes de dar um passo, continuará preso ao mesmo lugar. A fé não funciona com garantias, ela funciona com confiança. A fé não precisa ver para se mover. Ela se move porque confia em quem está à frente. O caminho escondido é revelado somente para quem decide caminhar, mesmo com o coração tremendo. O tremor não anula a fé. Muitas vezes é no tremor que a fé cresce. Há ainda uma verdade que transforma completamente a maneira como você enxerga portas fechadas. A direção divina, muitas vezes, não aparece porque você ainda está emocionalmente apegado a caminhos antigos. Deus fecha portas não para frustrar você, mas para libertar você. Ele remove o que você insiste em segurar para abrir espaço para o que é maior. Ele bloqueia rotas que parecem confortáveis, mas que impediriam você de viver algo muito mais profundo. O caminho escondido exige desprendimento. Exige que você solte o que está atrás para conseguir pegar o que está adiante. Quando você finalmente dá o primeiro passo, mesmo sem ver o próximo, algo começa a acontecer no invisível. Portas que estavam ocultas começam a se destacar. Ideias que você não tinha percebido começam a surgir. Pessoas certas começam a aparecer. O coração ganha leveza, a mente ganha clareza, e a paz se torna o sinal de que Jesus está guiando você, porque a paz sempre acompanha a direção divina. Mesmo quando o caminho parece estranho, a paz confirma que Ele está lá. O caminho escondido está à sua frente. Ele não aparecerá antes do passo. Ele aparecerá porque você decidiu confiar. A porta que Deus abre não se parece com a porta que você esperava. Há momentos em que você ora, espera, busca e acredita que já sabe exatamente como Deus deveria agir. A mente imagina o tipo de porta que faria sentido, o tipo de caminho que seria ideal, o tipo de resposta que traria alívio imediato. Mas quando a direção divina finalmente se revela, ela quase nunca tem a forma esperada. A porta que Deus abre raramente é a mais brilhante, a mais ampla ou a mais lógica. E é justamente por isso que muitos não a reconhecem. Deus não conduz você pelo que é óbvio, mas pelo que é eterno.
Há um princípio espiritual profundo. Deus não trabalha segundo expectativas humanas, mas segundo propósitos divinos. A porta que você imagina se baseia nas suas experiências, nas suas limitações e nas suas perspectivas. A porta que Deus abre se baseia no que Ele sabe, no que Ele vê e no que Ele preparou desde sempre para a sua vida. A diferença entre essas duas portas é tão grande que muitas vezes você olha para a porta certa e pensa que é pequena demais, simples demais, lenta demais, discreta demais. Mas essa é a maneira como Deus preserva o que é precioso. Ele esconde grandeza atrás de simplicidade. A Sagrada Escritura está repleta de exemplos que revelam esse padrão divino. Quando Jesus nasceu, muitos esperavam que o Messias surgisse no meio do poder e da influência. Eles imaginavam um líder político, forte e imponente. Mas Deus abriu uma porta que ninguém esperava. Uma manjedoura simples num lugar discreto, longe das expectativas humanas. A salvação entrou no mundo pela porta menos provável. A direção certa estava oculta na humildade. O mesmo aconteceu com o profeta Samuel ao buscar o novo rei de Israel. Ele viu os irmãos mais fortes, mais altos e mais habilidosos, mas Deus recusou cada um deles. A porta divina se abriu para Davi, o mais improvável, o menos considerado, o que estava escondido no campo. A porta certa não tinha aparência grandiosa, mas carregava destino. Assim também acontece na sua vida. O que parece pequeno pode ser exatamente o que Deus vai usar para levantar você. Outro exemplo poderoso é o de Maria, em Lucas, capítulo 1. A porta do propósito eterno se abriu para uma jovem comum, sem títulos, sem fama, sem posição social. Deus escolheu o caminho invisível para realizar algo infinito. Isso revela uma verdade universal. As portas de Deus não são escolhidas pelo critério da visibilidade, mas pela disposição do coração que responde com fé. Deus também age assim na maneira como conduz seus caminhos pessoais. Há portas que você idealizou, desejou e perseguiu porque pareciam promissoras. Mas quando Deus fecha essas portas, Ele não está retirando oportunidade. Ele está preservando você de um caminho que, por mais atraente que parecesse, teria consequências que você não suporta ver agora. E quando Ele abre uma porta nova, ela pode parecer menor porque foi construída sob medida para sua maturidade espiritual, não para sua vaidade emocional. Essa porta inesperada muitas vezes se apresenta de forma silenciosa. Ela não vem acompanhada de aplausos, de emoção intensa, de uma sensação imediata de vitória. Às vezes, ela aparece como uma ideia simples, uma direção suave, uma oportunidade discreta. Algo dentro de você reconhece que aquilo tem paz, mesmo que a lógica questione. Esse é um dos segredos espirituais mais profundos. A vontade de Deus é conhecida pela paz, não pelo impacto emocional. A porta que Deus abre carrega paz antes de carregar progresso. Outro motivo pelo qual a porta certa não se parece com a porta esperada é que Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Ele planta em silêncio. Ele constrói no secreto. Ele prepara no íntimo. Ele forma você antes de formar o caminho. De nada adiantaria abrir uma porta enorme se sua alma ainda estivesse pequena, frágil ou desordenada. Deus não abre portas para impressionar você. Ele abre portas para sustentar você. A maturidade que ele desenvolveu no seu silêncio agora se torna a base para caminhar pela porta que ele escolheu. Também é importante lembrar que a porta que Deus abre não será movida por impulsos. O Senhor nunca abre portas que aceleram sua pressa. Ele abre portas que desafiam você a confiar.
E confiança não se desenvolve em caminhos fáceis, mas em caminhos seguros. A porta certa pode parecer lenta, mas é estável. Pode parecer simples, mas é profunda. Pode parecer pequena, mas é firme. E firmeza é exatamente o que sua alma precisa depois de ter passado por tantas frustrações, tantos fechamentos e tantas esperas. Por isso, quando você olhar para uma oportunidade que não se parece com o que imaginava, não a descarte imediatamente. Pergunte-se: há paz nisso? Há movimento de Deus nisso? Há direção do Espírito nisso? Nem toda porta grande é divina, e nem toda porta pequena é insignificante. Às vezes, a porta pequena é a única que leva à grandeza verdadeira. A porta que Deus abre na sua vida não será igual à que você imaginou, mas será infinitamente melhor. Será a porta que conduz ao propósito, à maturidade, à cura, à missão e à plenitude. Será a porta que ninguém pode fechar, porque foi o próprio Jesus quem abriu. A direção certa não está na porta que você deseja, mas na porta que Deus escolhe. A ativação da direção certa. Como reconhecer, confirmar e caminhar no caminho que Jesus abriu. Chegamos ao momento em que tudo o que o Senhor fez dentro de você, o silêncio, o fechamento das portas, o refinamento interior, a purificação das motivações, o despertar da fé e a revelação do caminho escondido, precisa se transformar em movimento espiritual. É aqui que a direção certa deixa de ser somente uma percepção e passa a ser uma decisão. É aqui que você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que caminha. Porque a direção que Jesus revela não é apenas conhecimento, é vocação, missão e transformação. O primeiro passo para ativar a direção certa é reconhecer o que Deus abriu. A porta divina não é identificada pela aparência exterior, mas pela marca interior. E a marca interior da vontade de Deus é sempre a mesma: paz profunda. Não é euforia, não é ansiedade, não é impulso. A direção certa nasce na alma como um descanso. Mesmo quando o caminho parece desafiante, mesmo quando exige coragem, mesmo quando rompe estruturas antigas, a alma sente paz. Essa paz não é humana, é o selo silencioso do Espírito Santo, que confirma que Jesus está à frente. Reconhecer a porta certa significa também renunciar às portas antigas. Muitas vezes, a direção de Deus não aparece com clareza porque você ainda alimenta esperanças, desejos ou apegos àquilo que já foi fechado. Quando você insiste em portas que Deus já encerrou, seu coração permanece dividido. E um coração dividido não consegue discernir a suavidade da direção divina. Ativar o novo caminho exige um ato de entrega, soltar o que está atrás para abraçar o que está à frente. A fé avança quando você decide não retornar mais ao que não pertence ao seu propósito. O segundo passo é confirmar a direção aberta por Deus. O Senhor nunca conduz você para longe de sua palavra, de sua paz e de seu caráter. Por isso, antes de avançar, observe. A direção que você percebe aproxima você da oração ou afasta? Aproxima você da paz ou gera inquietação? Aproxima você da humildade ou alimenta orgulho? Aproxima você da verdade ou de ilusões? A vontade de Deus sempre conduz à luz. Mesmo quando o início é discreto, mesmo quando parece pequeno, mesmo quando exige esforço, ela sempre carrega a marca da verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, nosso Senhor diz que a verdade liberta. Por isso, onde há verdade interior, mesmo que ainda exista dúvida humana, há um movimento de libertação dentro de você. Esse é outro sinal da direção divina.
A confirmação da vontade de Deus também acontece no modo como Ele organiza circunstâncias aparentemente desconexas. Pessoas surgem, ideias se alinham, portas pequenas se abrem. Situações inesperadas começam a cooperar com aquilo que o Espírito colocou em seu coração. Isso não significa que tudo ficará fácil. Significa que tudo fluirá de acordo com o tempo de Deus. Quando a porta é divina, ela não exige pressa. Ela exige fidelidade. O terceiro passo é caminhar. E caminhar significa aceitar que o propósito de Deus não se cumpre enquanto você permanece parado, esperando sentir segurança absoluta. A segurança absoluta não existe. O que existe é a confiança absoluta em Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele declara: Eu estarei convosco todos os dias. Caminhar na direção certa não é caminhar sozinho. É caminhar acompanhado pelo Deus que guia, sustenta e protege. Ele não entrega instruções detalhadas, porque Ele mesmo será o caminho. O que você precisa não é saber tudo, mas permanecer unido a Ele. Caminhar no propósito exige coragem. A coragem não é ausência de medo. É a decisão de não permitir que o medo paralise o que Deus iniciou. Você pode sentir tremor, insegurança, apreensão. Tudo isso é humano. Mas o que é divino é a fé que continua apesar do tremor. Deus não espera que você esteja imune ao medo. Ele espera que você esteja disposto a caminhar com Ele em meio ao medo. É assim que a fé se fortalece. Caminhar também exige perseverança. A direção certa nunca é uma linha reta. Ela tem curvas, pausas, desafios e períodos de espera. Isso não significa que você errou. Significa que Deus está amadurecendo você enquanto caminha. Cada passo que você dá se torna parte do seu testemunho. Cada desafio que você enfrenta prepara você para o próximo avanço. Cada espera purifica sua confiança. A direção divina não é marcada por velocidade, mas por profundidade. Outro aspecto essencial é não retroceder às portas fechadas. Quando começar a caminhar na porta que Jesus abriu, a tentação de olhar para trás surgirá. A mente tentará lembrar você de caminhos antigos, de planos antigos, de ideias antigas que pareciam mais fáceis, mas não havia propósito neles. Eles eram atalhos que o afastariam do destino espiritual que Deus sonhou para você. O inimigo espiritualmente tenta usar o passado como âncora, mas Jesus usa o passado como testemunho. O que você viveu não deve ser repetido, deve ser superado. Também é importante compreender que ativar a direção certa significa caminhar diariamente com Jesus. Não se trata apenas de seguir um caminho, mas de manter uma relação. O propósito de Deus não é apenas destino, é comunhão. Ele quer guiar você hoje, amanhã e sempre. Ele quer que você consulte sua palavra, escute sua voz e caminhe com a convicção de que Ele está no controle de cada detalhe. A direção divina não termina quando você encontra o caminho. Ela se renova a cada passo, a cada oração, a cada momento de escuta. Chegamos ao final desta jornada espiritual e a verdade que permanece é simples, profunda e transformadora. Quando todas as portas se fecham, Deus não está dizendo que acabou. Ele está protegendo você, refinando você e preparando a porta certa. E quando essa porta se abre, nenhum ser humano, nenhuma circunstância e nenhuma força espiritual pode fechá-la. Ela foi aberta pelo próprio Jesus. E se Ele abriu, você pode caminhar com confiança, porque o caminho é seguro, o propósito é verdadeiro e a presença dEle é constante. A direção que Deus revela não é apenas um destino, é uma nova forma de viver, guiado, protegido
e enviado por Jesus.